Chegamos na habilidade 15 de Ciências da Natureza e mais uma habilidade na qual a física não é o ator principal. A física entra aqui de suporte, mais uma vez, como sendo esse ator coadjuvante, né? Daniel, geralmente aparecem questões de física nessa habilidade? Cara, é muito pouco, tá? Inclusive, é bem raro as questões que temos durante os últimos anos do Enem. Eu trouxe aqui apenas duas questões sobre física de maneira direta, e as outras questões que são abordadas nessa habilidade a física é basicamente só o suporte mesmo. A gente encontra teorias de energia, teorias até de amparo da fisiologia, como é o caso da questão 58 aqui, mas é uma disciplina que vai servir realmente como suporte, tá? Vamos ler o que a habilidade 15 fala. Habilidade 15, o aluno precisa interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Então perceba que a gente vai restringir os sistemas biológicos, certo? E claro, as explicações de como eles funcionam a partir da ótica da física e da química. Vamos lá, chegamos no Enem 2015, uma questão com nível de dificuldade 550, e olha a questão 58. Entre os anos de 1028 e 1038, um carinha aqui, um autor, escreveu a sua principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura, olha só, é um experimento que a gente estuda nas aulas de física, tá? Que basicamente é utilizado como base para registros fotográficos, como é que a gente cria uma câmera fotográfica. Inclusive, o nosso sistema oftalmológico é uma câmara escura de orifício, se a gente for simplificar aqui nessa analogia, né? Aí ele continua. O livro foi trazido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações que um tecido utilizado como anteparo. Então a gente tem aqui, ó, esse tecido que foi utilizado como anteparo, que está projetando uma cidade que está lá atrás, e perceba que essa luz, ó, ela passou por esse buraquinho aqui. Por isso que a gente fala, é uma câmara escura, uma caixa que tem um orifício. Perceba, a luz do sol vai incidir sobre essa cidade. E esses raios de luz, por se deslocarem em linha reta, eles podem entrar aqui dentro desse buraquinho, desse orifício, e ser projetado aqui nesse tecido. E perceba, o raio de luz que sai da base do prédio, ele vai passar em linha reta, vai cruzar esse buraquinho e a base do prédio vai ser projetada aqui em cima. Já o topo do prédio ó, vem em linha reta, a luz que saiu dele, passou pelo buraquinho e, opa, está na parte de baixo do tecido. Por esse motivo, a imagem é invertida. E acredite, o sistema oftalmológico funciona dessa maneira. Os raios de luz vêm e a imagem que é projetada lá na retina, no fundo do nosso olho, no tecido nervoso do olho, ele fica de cabeça para baixo. Aí o nosso nervo óptico, né, que vai transmitir o pulso elétrico, tem a capacidade ali dentro do nosso cérebro de inverter essa imagem depois. Inclusive, existem várias pessoas que têm uma anomalia genética na qual a imagem não é invertida, ela vê o mundo de cabeça para baixo. Acredita, existe isso. Olha a pergunta da questão. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, esse tecido que está sendo projetado ali na imagem, ele corresponde ao quê? A parte de fundo do olho, o tecido nervoso do olho chamado de retina, tá? Lembrando que é na retina que existe aquelas duas células principais que é muito importante para toda a prova de física do Enem. Cone e bastonete. Lembrando que os cones, né, são aquelas células que ficam com a responsabilidade de diferenciar os tipos de cores. Já os bastonetes, por sua vez, eles terão a responsabilidade de perceber a diferença de contraste. Uma cor é mais escura ou mais clara, esse contraste aqui de preto é um pouco mais black do que esse outro, e aí vai, é contraste. Então perceba a importância de você entender o sistema oftalmológico e fazer né, essa leitura, porque isso aqui é uma questão que é biologia e física. Vamos lá, outra questão aqui que apareceu dessa habilidade foi a questão de um procedimento médico chamado magnetohipertermia. Magnetohipertermia. Lembra lá, magneto tem a ver com partículas magnéticas. Hipertermia tem a ver com a temperatura elevada. Então, peraí, como é que eu vou relacionar partículas magnéticas que têm temperatura elevada? Vamos ler o texto para ver se a gente consegue compreender isso aqui. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação de temperatura das células
de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, as nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover uma agitação dessas nanopartículas e, consequentemente, um aquecimento da célula. Então, Daniel, peraí, tem micropartículas magnéticas ali que entram na célula e o campo magnético externo vai meio que estimular o movimento dessas partículas. Vai existir um movimento dessas partículas dentro do tumor. Existe um estímulo, né, de atrito, cisalhamento, abrasão do tumor dentro do, ou melhor, das partículas dentro do tumor. E perceba que esse aquecimento, ó, esse atrito, essa abrasão provoca aquecimento, certo? Então lembra disso. Pergunta da questão. A elevação da temperatura descrita acontece por quê? Olha a alternativa da letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas se moverem, girarem, transferindo calor por abrasão, transferindo calor por atrito. Questão 67, muito boa. Alternativa letra B. Perceba que as outras questões que são dessa habilidade, majoritariamente não são de física, tá? Bem raro questões de física nessa habilidade, porque como a gente mesmo viu aqui, ó, nós vamos explicar sistemas biológicos, nós vamos explicar os níveis de organização da biologia a partir de fenômenos da física e da química. Então a gente vai ver majoritariamente questões de biologia, só que sendo explicadas pela ótica da física e da química, beleza? Essa foi a habilidade número 15. Se você não acompanhou os vídeos anteriores dessas outras habilidades, cara, se inscreve aqui, a gente formou uma playlist que já tem 15 vídeos, 14 vídeos, esse vai ser o 15º, sobre as habilidades de natureza na prova do Enem, como você vai usar isso para estudar melhor física, beleza? Valeu!